Sou da igreja Capatinho, amém? Abra comigo, irmãos, a tua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel. Queria eu pregar em Segunda Reis, mas é o Senhor que manda e ordena, e nós somente temos que obedecer a Deus. Ezequiel, capítulo 37. Eu sei que é algo muito conhecido entre os irmãos. Ezequiel, bem? Versículo 37 diz assim, no seu versículo 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e era muito numeroso sobre a face do vale. Eis que estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. Disse-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Se assenta glorificando a Deus, irmãos. Irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido, mas as pessoas gostam de ministrar até mesmo colocando as suas vontades, colocando no meio as suas emoções. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Para ministrarmos a palavra de Deus, temos também ser inspirado pelo Espírito Santo. Porque quando nós estamos pregando a palavra de Deus, não estamos falando as nossas palavras, mas nós estamos anunciando a palavra do Senhor. Quando nós entramos no livro ao qual vai nos retratar, pode ser Antigo Testamento, Novo Testamento, são a trajetória que os profetas viveram, que os discípulos viveram, que os apóstolos viveram, alguns homens escolhidos por Deus vivenciaram. E toda a Sagrada Escritura, ela foi inspirada por Deus para nos conceder exemplos, para nós olharmos a Sagrada Escritura, para sabermos o que nós devemos fazer, a maneira de nós vivermos a vontade de Deus, os atributos do Senhor, para nós conhecermos o Senhor através da sua palavra. A palavra do Senhor vai nos iniciar em Gênesis e Êxodo com os mandamentos de Deus. Por isso que quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos que na Bíblia tem um mandamento do Senhor. E através do mandamento de Deus, passamos a conhecer a vontade de um Deus que nós servimos e quem Ele é. O Deus que nós servimos, Ele é o Criador de todas as coisas. E primeiro nós conhecemos o Senhor. Quando nós iremos meditando na sua palavra, nós vamos ver que Ele criou todas as coisas. Criou todas as coisas no 6 dias e no 7º Ele descansou, não porque estava cansado, mas Ele descansou de todo o seu trabalho, porque estava tudo pronto e preparado. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós vamos ver que o nosso Deus, Ele criou o homem, Ele formou o homem do pó da terra, Ele soprou fogo na narina do homem para ele passar a ser alma vivente. Quando nós lemos a palavra, nós vamos conhecendo o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Nós conhecemos o nosso Deus
que Ele dá vida, mas Ele também tira vida. Conhecemos o nosso Deus, que Ele levanta, mas Ele também derruba. Conhecemos o nosso Deus, que Ele sara, mas Ele também permite as enfermidades ser chegada na vida do homem. Conhecemos o nosso Deus, que Ele tem todo o poder. O que é isso? Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. O nosso Deus é o nosso Pai, o Criador de todas as coisas. Ele criou os anjos e chamou: esses são os meus filhos. Ele criou o homem, Ele disse: tens um homem um pouco menor do que os anjos, mas olhaste ele com coroa de glória. Então, quando nós conhecemos o nosso Deus, nós vamos ver o mandamento do nosso Senhor, passando a lei a Moisés. Ele vai dizer: o meu povo, para vocês serem abençoados, vocês têm que andar conforme meus mandamentos. Mas se vocês não andar conforme meus mandamentos, vocês não irão ser abençoados. Porque o caminho que eu estou ordenando hoje é o caminho de vida, caminho de salvação. Mas se vocês seguirem segundo as suas concupiscências, o que significa concupiscência? Segundo o desejo do vosso coração, seguindo o vosso caminho, vocês perecerão. Vocês não conseguirão ter um bom êxito. Mas o povo, ele tem duas escolhas: obedecer ou desobedecer. Mas quando nós entramos no livro de Ezequiel, capítulo 37, está relatando acerca de um cenário. E qual é esse cenário? Um cenário ao qual tem um vale de ossos secos. É verdade. Repara aqui no versículo 1, olha só que interessante. As pessoas vão pensar, temos que prestar bastante atenção. Eu tenho muito que aprender também acerca de português. Mas se nós não aprendermos apenas um pouquinho, nós passamos daquilo que a palavra está dizendo. E acabamos interpretando da maneira que nós queremos. Às vezes as pessoas vão dizer que Ezequiel, ele saiu no espírito. Olha só, o homem é triuno. O que significa isso? O homem é corpo, alma e espírito. Então o homem, ele tem um corpo, o homem, ele tem uma alma, o homem tem um espírito. Quando a palavra do Senhor vai definir o espírito do homem, na Sagrada Escritura, a letra vai estar minúscula, não vai estar maiúscula. Mas quando nós olhamos para o versículo 1 do capítulo 37, está dizendo: venham sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito. Espírito de quem? Do Senhor. O Espírito daqui não é o Espírito do profeta, como algumas revelações nós temos, que nós vamos em Espírito, saímos e nosso corpo bateu uma visão. Não foi assim, mas ele foi movido pela mão do Senhor e pelo Espírito do Senhor. A revelação. Então é como que ele tem a consciência dele. Ele tem o corpo, ele tem a alma, mas ele foi levado pelo Espírito do Senhor na visão. E a visão do profeta está sendo de um vale de ossos sequíssimo. Aí as pessoas vão definir algo. Vai pensar que tem, ele vai olhar e vai dizer: tem ossos secos, muito secos. Os ossos estão todos espalhados. A visão do profeta. Mas a palavra vai nos ensinar. Olha que interessante. E outra vez veio a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá, pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vale de Efraim,
por toda a casa de Israel seus companheiros. Um sinal que o Senhor dará apoio para essa mensagem do vale do osso seco. Mas quando você fala o que é osso seco, a Bíblia está relatando. É o próprio povo. Quem são os ossos secos? São o povo. Mas como assim? O Senhor está relatando como o povo está. Deus está dizendo, Ezequiel, você está vendo o meu povo. O meu povo é esses ossos secos. Ele está sequíssimo. Mas o que significa osso sequíssimo? Imagina Ezequiel dizendo para o Senhor, o que significa isso, Senhor? E Deus está dizendo na sua palavra, Senhor, meu povo, eles estão sem esperança. Olha só, pereceu nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Olha só o povo dizendo, Senhor, nós estamos sem esperança. E onde que o povo estava? O povo estava cativo na Babilônia. Mas Ezequiel está tendo uma revelação de Deus. Enquanto isso que o povo está sem esperança, o povo está dizendo, será que nós iremos voltar para a nossa casa? Será que nós voltaremos para a nossa cidade, Jerusalém, cidade santa? Será que nós entraremos no templo do nosso Deus novamente para louvar, glorificar o nome dele? Porque o povo, eles vão ver a situação que eles estão. Mas Deus começa a mostrar para Ezequiel a maneira que ele enxerga o povo dele. E o povo vai dizer, sem esperança significa ossos secos. Mas vai ficar sequíssimos por causa de quê? Da profundidade que eles estavam passando. Porque a palavra vai nos ensinar que eles foram sepultados. Já imaginou? O povo de pé, o povo ele anda, o povo ele trabalha, porque o povo está escravizado. Mas na visão de Deus, Deus fala, o meu povo, Ezequiel, está igual a esses ossos, sequíssimos, sem esperança. Mas Deus fala algo para Ezequiel, que todos nós conhecemos. Ezequiel, pode esses ossos secos voltar a ter vida? Se Deus está dizendo, pode esses ossos secos voltar a ter vida, está dizendo que o povo estava aqui, sem o quê? Sem vida. Mas aí você vai me perguntar, mas o povo, você disse, evangelista, que o povo estava de pé, o povo estava andando, o povo estava escravizado em Babilônia, e agora você está dizendo que o povo está sem vida? Porque tem dois sentidos de vida. A verdadeira vida, a Bíblia disse que é nós estar no Senhor. A nossa verdadeira vida está nele, está em Cristo Jesus. Agora, quantos não têm andado por aí, sem vida, sem esperança e já sepultados? Quantas pessoas já não estão mortas espiritualmente? Quantas pessoas já não perderam a fé e foram sepultadas? Mas Deus está dizendo, precisa ser feito algo. E o que pode ser mudado é através de uma palavra. Agora deixa eu perguntar para você. Nós gostamos de julgar, e é fato, gostamos de julgar. Nós gostamos de sentenciar, e é fato. Porque gostamos de fazer isso, porque muitas das vezes consideramos como justos, maioral, porque quando nós julgamos, quer dizer que nós estamos acima, sim ou não? Só que quem pode julgar, quem não está fazendo o mesmo ato que a pessoa faz. Mas olha a palavra vindo, você que ensina que não pode furtar e comete sacrilégio. Você que ensina que não pode adulterar e adultera. Você que ensina
que não pode furtar e rouba. Então são pessoas que até mesmo julgam, mas fazem a mesma coisa, e essa palavra não é minha, é a Bíblia. Olha só que interessante. Mas Deus chama um profeta, chamado Ezequiel. Ezequiel estava onde? Na Babilônia também, meus irmãos. Ezequiel também estava lá, escravizado, porque foi levado à força, ele não queria estar lá. Ezequiel também estava no meio do povo que estava sem esperança. E Deus vai passar algo para Ezequiel. E só quem profetiza é aquele que tem fé. Ninguém pode profetizar algo se não tiver fé. É verdade. Ninguém pode lançar uma palavra se não crer nela. O problema é quando nós lançamos uma palavra, muitas das vezes os irmãos já ouviram uma pregação, profetiza no seu lar, profetiza na sua família, profetiza na vida do seu irmão que está do teu lado, mas muitas das vezes as pessoas profetizam, vão profetizar, mas não tem fé que vai acontecer. Porque Deus está dizendo, Ezequiel, eu estou te pedindo, pode esses ossos secos reviver? Ele vai dizer, somente tu, ó, sabe. Porque ele conhece o Deus que ele serve. Ele conhece o Deus que ele serve, o Deus que dá vida, que tira a vida. Então Deus sabe se o osso pode voltar a ter vida ou não. O que ele está dizendo, Senhor? A palavra sua, é o Senhor que decide, é o Senhor que dá o ponto final. Eu não tenho essa autoridade, mas se o Senhor quiser, esses ossos sempre podem tornar a ter vida. E Deus vai dizer, profetiza a esses ossos. Sabe os ossos? Profetiza a esse povo. E ele vai dizer, ossos secos, ouvir a palavra de Ezequiel? Não! Porque profeta não profetiza aquilo que ele quer. Profeta não profetiza aquilo que ele tem na emoção carnal. Mas ele vai dizer, osso seco, ouvir a palavra do Senhor. Porque antes de profetizar, a palavra precisa chegar na sua vida. Por isso muitas pessoas elas caem, muitas pessoas deixam o evangelho do Senhor porque uma pessoa profetiza algo dela mesma. Você não pode fazer algo que você quer. Você não pode profetizar para alguém porque você ama muito. Imagina se chegou a hora de uma pessoa e você dizer para ela, não, o Senhor disse que vai acontecer, e não acontece. E são muitos que fazem isso. E isso não define uma pessoa como um falso profeta. Porque muitas das vezes o falso profeta erra. Falso profeta, ele acerta e o verdadeiro erra. Olha só que contraditório. Porque o falso profeta, ele não profetiza o futuro, mas ele vai profetizar o que está acontecendo. Por isso que é fácil profetizar nome. Por isso que é fácil profetizar CPF, aonde mora, o que estava acontecendo. Porque o adversário, ele também tem poder. Por isso que tem o espírito de adivinho, tem os espíritos imundos que profetiza, que cura. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Quem está falando contigo? Os teus ouvidos conseguem discernir a voz de quem fala contigo? Porque o adversário também fala. E às vezes pode falar até mais que o Senhor. Porque o Senhor tem a maneira de trabalhar. Quando ele quer ficar em silêncio, ele vai ficar. Mas o adversário vai começar a lançar. Lançando setas. Lançando até mesmo aqueles sonhos que não vêm de Deus na sua vida.
aqueles projetos que não são do Senhor, aqueles caminhos que não são do Senhor, Ele vai abrir porta também. E às vezes nós agarramos mais depressa. As pessoas caem, porque às vezes não conseguem aguardar o tempo do Senhor. E Ezequiel 37. Ezequiel profetiza a palavra de Deus e começa o reboliço dentro do vale. Olha só. Você tem essa fé para fazer segundo a vontade de Deus? Mas antes do profeta profetizar, vamos analisar, para nós finalizarmos a pregação, a vida de Ezequiel. Ele é filho de um sacerdote. Nós temos um ditado que por aí muitas pessoas dizem e todos conhecem. Filho de peixe, peixinho. Então, filho de sacerdote, ele iria ser um sacerdote. Estava sendo trabalhado para ser um grande sacerdote. Mas para ele, aquele sonho não vai se realizar, porque Deus tinha outros planos para ele. E Deus leva agora Ezequiel, permite ele passar pelo vale na vida. Ele é levado cativo para a Babilônia e lá se torna um profeta. Pela revelação que Deus dá a ele. E a vida de um profeta não é fácil. Porque Deus vai passar o mandamento para ele. Eu tenho uma visão para o povo, uma resposta. E qual resposta é essa? Primeiro eu quero que você fique um ano deitado em só um lado. Isso vai servir de um sinal para o povo. Passa um ano, agora Ezequiel vira, fica mais um ano deitado de um lado. Você não pode deitar do outro lado, somente desse lado. Ezequiel passa esse um ano. Depois Deus vai passar um jejum para Daniel. Para Daniel, Ezequiel. Me perdoa. Para Ezequiel. Passa um jejum, você só vai beber isso daqui de água. Pouquinha água. E só vai comer um pouquinho de pão. É só isso que eu determinei para você. E ele vai ficar um período de jejum prolongado. Não podendo comer aquilo que ele quer. E mais o que, evangelista? Ezequiel perde a sua esposa. E não pode chorar. Você não vai entrar em luto. Isso vai servir em sinal para o meu povo. Um homem que perde a sua companheira não pode entrar em luto. Não pode chorar. Porque está servindo de sinal para o povo. E Deus pede algo que é tremendo. E ele fala, não, Senhor, isso não. Porque Deus pega para ele Ezequiel, você vai comer esterco. Isso não, Senhor. Isso é demais para mim. E o Senhor muda. Mas olha só o que o Senhor estava pedindo para o seu profeta. Porque o povo tinha virado as costas para Deus. E às vezes é assim. Os escolhidos, os separados, muitas das vezes, viram as costas para Deus. Ezequiel tem visão, o povo adora a Deus no templo. O povo glorifica a Deus no templo. Mas quando vai para casa, adora outros deuses. Adorava o Deus da lua. Adorava os deuses, vários tipos de Deus, de fertilidade. Mas no templo, adorava. Mas olha o que era mais terrível. Os sacerdotes. Aqueles que ficavam na frente. Acabava o culto. Entravam na sala secreta. Aonde tinha uma porta. Tinha uma parede. Virava as costas. E adorava o Deus do sol. Aí Deus pega Ezequiel pelos cabelos. Eu vou te mostrar como é que está lá no meu templo.
Por isso que o juízo de Deus não começa lá de fora, mas vai começar pro lado de dentro. Se coloca de pé. Irmãos, estamos num momento ao qual muitos de nós gostamos da pregação. Deus vai curar, Deus vai fazer, Deus vai aumentar a farinha, Deus vai aumentar azeite, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, Deus vai pegar na tua mão, vai te ajudar. Mas Deus está dizendo, chegou o momento do despertamento da minha igreja. Porque Deus pode fazer